Irmãos, nós estamos à frente hoje do culto, né, do trabalho. Os irmãos, alguns que não sabiam, estão achando meio estranho. O pastor não está, né, nem a pastora, mas eles estão participando do congresso de pastores em Poços de Caldas. Já foram na quarta-feira para lá. Começaria na quinta-feira este encontro. E a nossa igreja, ela faz uma reciclagem com os pastores todos os anos, e essa reciclagem é obrigatório fazer, né? Não pode deixar de fazer. Então, este ano, eles resolveram fazer um congresso de pastores, já com validade para essa reciclagem. Então, não poderiam faltar, com certeza. Então, eles estão ausentes hoje, por isso nós estamos aqui. Né? Na quarta-feira tem uma vizinha na inquilina da Dirce, que estava no culto de quarta-feira, e eu estava à frente aqui da reunião, e depois que a gente orou, ela pediu oração porque ela estava precisando de um trabalho. No final do culto, ela veio, me abraçou e falou: obrigado, pastora. Eu falei, aí fui promovida. É, é, eu disse assim, irmã, eu não sou pastora. Mas que bom que você está, né, aí à frente. Então, que bom, né, que Deus nos dá essas oportunidades de estarmos à frente do trabalho, da sua obra. É isso que é, nós queremos também estar sempre dispostos, né, sempre disponíveis também nessa obra, né. Então, nós vamos ler um versículo na palavra de Deus, na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 18. Que diz assim a palavra do Senhor: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos. Nosso Deus, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, para que nós aprendamos do Senhor com este texto, que o Senhor ministre os nossos corações com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Pedro, através desse texto, através dessa carta, é o último versículo, né, que ele está escrevendo aqui, nessa segunda carta, e ele nos fornece aqui dois fatores assim que são fundamentais na contribuição para o nosso aperfeiçoamento espiritual como bons cristãos: a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi esse texto que nós lemos. E para nós obtermos este crescimento, um crescimento espiritualmente assim saudável, é preciso que nós busquemos graça, é preciso que nós busquemos conhecimento para nos tornarmos crentes mais destemidos, errarmos menos, nós alcançarmos livramentos de Deus, para nós crescermos em santidade diante dele. E para cuidarmos bem do nosso coração, para que ele seja a habitação do Espírito Santo de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos observar os ensinamentos que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nos ensina. E para nós alcançarmos esta graça nas nossas vidas, como bons cristãos, nós precisamos fugir do pecado, fugir
essa palavra, Paulo usa muito na carta a Timóteo, ele diz para Timóteo, fuja dessas coisas, de algumas coisas. Por quê? Porque às vezes são tentações difíceis para nós, difíceis, se nós formos enfrentar, não teremos como enfrentar. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que está em pé, veja que não caia. Então, fugir às vezes é o melhor remédio, né? A melhor coisa que nós temos que fazer, fugirmos do pecado, andarmos em espírito. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Fuga do pecado. Carne é referência à nossa natureza pecaminosa. Andarmos em espírito, o que significa isso? Buscarmos os valores de Deus para a nossa vida, para a nossa vida diária, nossa vida devocional. Precisamos desses valores de Deus que Ele apresenta na sua palavra. Cada vez que nós nos aprofundamos na graça, nós obtemos mais poder, nós obtemos mais experiência com Deus para vencermos a nossa natureza pecaminosa. Hoje, na escola dominical, nós estudamos bastante sobre isso, o texto do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que nós estamos fazendo sobre a carta de Paulo aos Romanos, e é exatamente isso da nossa natureza pecaminosa nós estamos estudando hoje. Então, quanto mais nós crescermos na graça de Deus, mais autoridade, mais poder espiritual nós vamos alcançar na nossa vida. Não essa visão triunfalista, mas a visão séria, a visão certa de que nós podemos, na graça do Senhor, passarmos até por problemas dolorosos na nossa vida, até por dificuldades na nossa vida. Nós somos enriquecidos, fortalecidos pela graça do Senhor, nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele viveu muitas experiências dolorosas na vida dele, mas ele pôde declarar assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, nós encontramos esse texto. E só quem vivencia a graça de Deus pode dizer, pode declarar essas palavras que Paulo disse, essa declaração aqui de firmeza de fé, de convicção de fé no nosso Deus. Que apesar de todas as dificuldades, não é, nós não seremos destruídos, porque nós temos a graça de Deus nas nossas vidas. Aí então, nós vimos a graça como importante, como um dos fundamentos, né, para a nossa vida cristã, como cristão. E o outro fundamento que Pedro coloca aqui é a do conhecimento. Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma verdade científica que diz que o ser humano é a criatura mais ignorante quando ela nasce, que se torna a criatura mais inteligente à medida que ela se desenvolve. E quando nasce, tem a sua faculdade mental, ela está indefinida, intelectualmente ela está vazia, e vai desenvolvendo isso, né, o seu conhecimento, conforme vai recebendo informações durante toda a sua vida. Há quem diga que nós estamos aprendendo até no momento da nossa morte, né, nós estamos aprendendo. Então essas informações vão ser sempre, né, constantes, contínuas, né, na nossa vida. E na vida espiritual, irmãos, na nossa vida espiritual também é assim. No momento em que nós
aceitamos o Senhor, no momento em que nós nos tornamos novas criaturas, nós precisamos adquirir conhecimento para desenvolver a nossa vida espiritual, desenvolver a salvação que nós recebemos. E não somente na vida espiritual, mas também na vida material. E existem, sim, duas fontes principais de conhecimento. Tem a tradição oral e a tradição escrita. A tradição oral é aquela que é transmitida de pais para filhos. Essa é a oral. E Deus, ele não quis usar essa tradição oral. Ele não quis usar esta. Ele usou a tradução escrita. Porque esta é a mais eficaz para que nós tenhamos informações confiáveis e conhecimento sólido de nossos deveres como cristãos autênticos. A tradição oral não transmitiria as verdades sagradas como a origem do universo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, de modo correto, de modo fidedigno. Por causa dos nossos pensamentos, que são pensamentos finitos, pensamentos humanos, e a nossa mente, ela é falha. Quem aqui já brincou do telefone sem fio? Acho que muitos aqui, né, já brincaram nessa brincadeira de telefone sem fio. Pois é, só para ilustrar isso que a gente está falando da tradição oral. Uma frase é falada ao ouvido de alguém, né? Faz um círculo, fala uma frase ao ouvido de alguém, e essa vai falando para outra. Quando chega lá na última, já está completamente diferente daquilo que falou no começo. Está completamente distorcida. Então, essa tradição escrita é mais confiável. Por quê? Porque aqui, está aqui, não há mudança. Né? Não pode haver mudança aqui. É a palavra de Deus escrita para nós com fidelidade. Tudo que está escrito aqui. Então, se fosse a oral de pais, né, para filhos, de pessoa para pessoa, podia se distorcer pelo meio do caminho. Mas aqui está, a palavra de Deus escrita. Porque as teorias humanas que hoje são consideradas como verdades, amanhã cai por terra. Porque já vem uma outra informação, e aquela cai por terra. Então, as teorias humanas que hoje são consideradas verdades, amanhã, após novas descobertas, elas poderão ser jogadas por terra. Mas as verdades da palavra de Deus, até hoje ninguém conseguiu anulá-las. Ninguém conseguiu fazer com que ela se tornasse inútil, falsa. O céu e a terra passarão. É assim que diz a palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão, porque elas são verdades eternas. Nunca mais, né? Nunca mais elas vão ser falsificadas, porque são verdades eternas. Então, a Bíblia, ela contém ensinamentos que estão acima de qualquer conhecimento humano. Ela nos revela um Deus santo, um Deus sábio, um Deus benigno, um Deus poderoso, um Deus cheio de misericórdia, um Deus grande em todas as suas obras. Santo, santo é o Senhor, nosso Deus eterno. Então, ela nos revela o amor de Deus. A palavra de Deus, ela revela o amor de Deus a cada um de nós. Através do quê? Através do seu amor que nos foi revelado em seu Filho Jesus. Ele nos revelou. Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele explica ali que o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se tornou manifesto aos seus santos. Era um mistério de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E está presente hoje conosco. É o Emanuel, Deus presente. E ainda Colossenses, Paulo está
também orientando e dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a revelação de Deus. É isso que ele diz a nós. E essa palavra é maravilhosa. Eu acho um dos textos mais lindos, né, da palavra de Deus, quando ele fala dessa revelação que é de Jesus Cristo. E lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 20, ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, então fica bem claro que nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Precisamos buscar este conhecimento para a nossa vida. Isso é bom para nós. Isso é bom para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Infelizmente, né, há ainda muitos que têm adquirido conhecimento superficial com relação às coisas espirituais, não se aprofundam nas coisas espirituais. Então, o que acontece? Por isso são levados por ventos de doutrinas, por qualquer coisa, né? Completamente estranhas, doutrinas completamente estranhas, ventos de doutrinas estranhas, são enganados por ensinamentos de falsos mestres. Tudo porque não procura conhecimento. O profeta Oséias, Deus já falava através do profeta Oséias, com certeza eu acho que Deus estava muito entristecido quando falou através deste profeta, e ele disse: olha, o meu povo, ele sofre, ele está sofrendo por falta de conhecimento. Então, quando nós às vezes sofremos algumas derrotas, né, nas nossas vidas, talvez nós estamos faltando nesta área do conhecimento de Deus, nos aprofundarmos mais no conhecimento, na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eis porque a razão, a importância de nós buscarmos graça e conhecimento em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim nós vamos nos fortalecer, nós vamos estar firmes na fé para não sermos levados por estes ventos de doutrinas, por qualquer artimanha, né, que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Com graça e com conhecimento, nós com certeza seremos crentes fortes. Suportaremos mais, né, as adversidades. E o suportar no sentido, né, de nós estarmos fortes para enfrentarmos as nossas dificuldades, mas também suportarmos uns aos outros, servirmos de suporte um para o outro, para aquele que está mais fraco, aquele que precisa de nós, aquele que precisa de mais ensinamento, aquele que precisa mais de conhecimento, aquele que precisa, né, estar mais perto de Deus e às vezes não tem força para isso, mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, então, toda a glória, como o texto chama aqui a nossa atenção, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Que o Senhor, nosso Deus, nos dê realmente graça, que nos dê graça abundante, abundante mesmo, para que nós continuemos firmes na fé, não vacilemos, né? Não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas sigamos para o alvo. O alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. Amém.